Quando falamos de cinema, muitos departamentos dessa indústria acabam sendo menosprezados ou até esquecidos. E esse filme surge para jogar luz em cima disso. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos conversar sobre O Dublê. Após sofrer um acidente que o deixou 18 meses fora da ação, um dublê precisa voltar a um set de filmagens, que é liderado pelo grande amor de sua vida. No entanto, enquanto as gravações rolam, ele precisa encontrar a estrela principal do filme, que está desaparecida. O Dublê, filme de ação que chega aos cinemas na semana que vem, conta com direção de David Leitch, que provavelmente você conhece por também ter dirigido Deadpool 2, Trem-Bala, Atômica e co-dirigido o primeiro John Wick. Ou seja, é um cara que manja desse cinemão de ação. Inclusive, muitas das experiências dele vieram do set de filmagens enquanto ele era um dublê. Então esse filme, de certa forma, serve também como uma revisita ao seu passado e uma espécie de valorização dessa categoria que por muitas vezes é completamente ofuscada. A gente, enquanto público ou crítico, muitas vezes acaba valorizando aqueles astros que entregam na ação, que realizam suas próprias cenas arriscadas, como por exemplo o Tom Cruise, mas esquecemos de aplaudir e enaltecer o trabalho desses caras que não aparecem, mas que estão ali para entregar uma maior verdade nas cenas de ação. E de fato esse filme consegue jogar luz a essa categoria de uma forma inclusive muito descontraída e divertida. Aqui a gente vai ter uma daquelas jornadas super gostosinhas de acompanhar, com um protagonista carismático, um elenco de apoio muito bom e uma aventura um tanto quanto despretensiosa. É o tipo de filme que não se leva tão a sério e consegue abraçar com mais facilidade a galhofa, o exagero, a hipérbole, a caricatura. E nesse sentido esse é um filme muito eficiente, até pela forma com que ele incorpora todo um humor muito mais físico, envolvendo o corpo do seu elenco, o que inclusive está muito relacionado a essa temática dos dublês. E Ryan Gosling, que protagoniza o longa, é uma excelente escolha para esse papel. Ele já se provou um ótimo ator dramático, mas recentemente ele vem se provando ainda melhor fazendo comédia. Destaco aqui para vocês o Barbie, que a gente viu ano passado, onde ele vive o Ken de forma brilhante, é bem divertido, é bem cativante, mas antes disso até ele viveu um personagem muito legal em Dois Caras Legais, onde ele faz ali uma espécie de policial dupla do Russell Crowe. E aqui em O Dublê, de certa forma, a gente tem um resgate desse Ryan Gosling que está livre de amarras e parece estar se divertindo muito ao longo do filme. Que para além de trazer essa fisicalidade, também traz um timing muito assertivo, a hora que ele encaixa a piada é sempre certeira. E para fazer dupla com esse personagem nós temos Emily Blunt, o interesse romântico do protagonista, mas para além disso a diretora do filme que a gente vai ver sendo rodado ali. Uma mulher de autoridade, de firmeza, que em um outro momento aparece de fato dando a cara para essa vertente mais humorada do filme, mas que no geral ela tenta se desvincular disso e opta por uma abordagem mais sóbria e contida. E além dos dois, só para não ficar sem pontuar, o elenco também conta com outro destaque, que é Aaron Taylor-Johnson. Ele tem pouco espaço de tela, mas quando aparece, de certa forma marca pelo seu humor, mas também por algumas características físicas impostas pela direção a ele. É um personagem muito interessante e que eu gosto de como é trabalhado, mesmo que algumas pessoas vão com certeza apontar algumas quebras, algumas coisas um pouco abruptas na construção e no arco dele. Mas voltando ao filme propriamente dito, o dublê, como eu pontuei, vai trazer uma forte veia de ação. Não só pela temática, mas por todas as situações que o personagem ali vai se envolver, com troca de tiro, com porradaria, luta de espada, perseguição de carro, tem um pouquinho de tudo. E Leitch, de certa forma, consegue equilibrar tudo isso a ponto da ação
nunca cansar. Ela sempre traz algo a mais, um frescor, um diferencial que não deixa o filme cair numa monotonia que ele poderia cair pelo um excesso de ação ou por uma repetição dessa ação. E no meio dessa confluência de sequências divertidas e criativas de ação, a gente tem muitas homenagens a filmes clássicos e também séries de TV. Afinal, esse filme é uma espécie de releitura de uma série que também dava esse enfoque ao dublê. E até por conta dessas referências, mas não só por elas, o filme também conta com uma série de citações a filmes icônicos e, obviamente, por a gente estar num set de filmagem, toda uma metalinguagem, onde discussões sobre cinema, de certa forma, extrapolam a discussão de fato dentro do filme e começa a se impor dentro da linguagem, dentro da narrativa do filme como um todo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas dando um exemplo um tanto quanto abstrato, é como se os personagens estivessem em cena discutindo sobre o terceiro ato de um filme que está acontecendo dentro daquele universo ficcional e todas as discussões deles, de certa forma, reverberam no que acontece com eles. No entanto, mesmo tendo feito vários elogios ao filme aqui, eu preciso, de certa forma, levantar alguns aspectos que eu encaro como bem negativos. E a maioria deles, inclusive, diz respeito a timing, a você saber o momento certo de posicionar determinadas coisas e, principalmente, saber o momento certo de parar. E acho, inclusive, que ele repete alguns erros de um filme que eu comentei aqui no canal recentemente, que saiu esse ano, o Argylle. Existe um alongamento da trama, um exagero em certos pontos, uma necessidade de você, de certa forma, esticar as resoluções do filme para gerar uma conclusão um pouco mais fechadinha, mais redonda. Que é até eficiente para entregar um final divertido e recompensante para o público. Mas essa transição, de certa forma, é indigesta para mim e torna o filme até um pouco disforme. Me parece que nesse aspecto o Leite não soube trabalhar muito bem os elementos que ele tinha em mãos e as emendas, os pontos que ligam uma cena a outra, me parecem um tanto quanto forçadas ou engessadas. Mas como eu pontuei praticamente ao longo de toda a crítica, ainda assim, mesmo com esses problemas, eu gostei bastante do filme, me divertiu, dei algumas boas risadas, tem umas piadinhas ali sensacionais, em especial com o Zack Snyder, essa me arrancou uma gargalhada alta no cinema. Mas para além disso é um filme redondinho, um tanto quanto autoconsciente, com essa metalinguagem bem posicionada e jogando um holofote sobre uma categoria que precisa ser visibilizada. O Dublê não é nenhuma obra-prima, mas é um filme que eu recomendo que você assista no cinema, porque eu acho que vale na tela grande, com um som legal, com os amigos em especial, vai ser uma experiência bem divertida. Mas e aí, quais as suas expectativas para esse filme? Me conta aqui nos comentários, aproveita, deixa o like e se inscreve no canal, ativando o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Compartilha com os amigos e é isso. Valeu, falou e fui!